Eu, Tiagão, não tenho poderes para ler a sua mente, mas tenho certeza absoluta que esse homem, esse cidadão, foi o que mais te tirou da graça nos últimos dias. Não foi marido, não foi esposa, namorado, namorada, trabalho, filho, filha. Foi esse homem. Então fica aqui o meu pedido, gênio, /22, Lloyd Augusto, louco de pedra. Faça o simples. Faça o feijão com arroz, mas com seu tempero, que é muito bom, por sinal. O Vasco com bola joga muito bem. Olha só contra o Fortaleza, contra o São Paulo, contra o Santos, Melgar. Então acho, 22, se você fizer um feijão com arroz com o seu tempero, não inventa. Não faz moda, sabe? O simples vai dar certo. A gente vai sair aí dessa situação. Tô mais aliviado, família. E você? Tô certo? Foi o que mais te tirou da graça nos últimos dias? Certeza absoluta. Bom dia, uma excelente quinta-feira, um dia abençoado para todos nós. Começo assim, mais uma resenha no Vasco em família, Diniz trocando uma ideia com os jogadores, com o grupo, né? Mais um dia, essa imagem, né? Foi de ontem. O Vasco tem mais um dia aí de muito trabalho para se preparar para o jogo contra o Botafogo e depois uma sequência difícil, né? Muito difícil no Campeonato Brasileiro, porque, olha, o Ceará não é nenhuma moleza, mas nenhuma. Joga muito bem fora de casa. Mas, família, separei aqui um corte do programa da ESPN. Tava por lá o Zé Elias, Zinho, Pascoal, falando sobre o encerramento da janela, se encerrou no dia 2, e quais times mudam o patamar com os reforços. Claro que eu não peguei aqui de todos os times, mas sim os times que estão próximos do Vasco ali, né, na briga pelo Z4, né, proximidade ali, como Galo, Santos, Cruzeiro, o Corinthians, que só contratou o Vitinho, vou pontuar aqui, bem interessante para a gente debater essa resenha aqui. Quero falar com vocês também um pouco sobre o Garré, né, um detalhe importante aqui, e também sobre Carlos Cuesta, é isso mesmo, né? Tava vendo aqui que a página News Almirante entrou em contato com um jornalista turco, e ele pontuou, né, algumas características, o que ele acha, se o Cuesta realmente vai ajudar o nosso Vascão para acrescentar, agregar aqui no nosso debate. Então chega aí que tem muita resenha nessa quinta-feira, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa para fortalecer o trabalho do Tiagão. E deixa eu falar aqui rapidamente da parceira do canal, a GoCase, é isso mesmo, tá aqui o nosso cupom e também o nosso QR Code. Mas de repente você está assistindo pelo telefone, não, vai lá no site, GoCase, chega lá na barra de pesquisa, Vasco, capinha, seja copo para tomar um gelo, garrafinha para academia, para tomar aquela água geladinha, mala para viajar, mochila para tirar aquela onda, bolsa térmica, tem de tudo na GoCase. É o que eu falo aqui. Entrando no site, é difícil você sair sem alguma coisa, mas aí você vai dar uma moral para esse belo rosto do Tiagão, utilizando o nosso cupom Família Vasco sem acento. Família, comprando acima de R$200, tá parcelando em 3 vezes sem juros, e é isso. Aí vai aparecer ali, cupom Família Vasco, para fortalecer aqui o Tiagão. Tamo junto? Vamos seguir a nossa resenha. Eu estava vendo essa matéria aqui, matéria/informação, do Rodrigo Silvério, me parece que ele participa lá do canal Podcast Cruz Maltino, falando sobre o Garré, né? Tá aqui, ó, em busca de espaço. Eu vou ler só a parte aqui, família, que me preocupou em relação a esse jogador. Tá aqui, ó. Apesar de estar sendo relacionado para os jogos, o atleta ainda não voltou a ganhar minutos sob o comando de Fernando Diniz. O argentino passa por um processo de reequilíbrio físico para ficar em condições ideais de competitividade após uma sequência em dificuldade de adaptação ao futebol brasileiro. Eu só espero, né, que isso não aconteça com Andrés Gomes, Matheus França, Robert Renan e Cuesta, né? Porque o Garré chegou ali, sei lá, em fevereiro, acho que foi, né? Não teve a pré-temporada, não fez a pré-temporada com o Vasco, mas foi ali. Eu não lembro ao certo, fevereiro, março, mas isso me preocupa.
né, em relação aos outros reforços. Espero que, né, a galera possa se adaptar e estar bem fisicamente. Mas assim, família, tá até pontuando aqui, né, que o Vasco pagou 14.900 nesse jogador, e se ele bater algumas metas, o Vasco teria que pagar mais 1 milhão de euros, né? Cerca de 5.900.000. Acho difícil aqui ele bater essas metas. Eu não sei, né, quais são, mas imagino que ele tem que jogar para isso. E ele não vem jogando, né? Só que é um jogador, eu não sei vocês, assim, vocês acham ele horroroso? Ele não sabe nada de bola? É uma comparação assim até que absurda, né? Porque acabou sendo ídolo lá do rival. Mas o Conca também chegou no Vasco e não performou ali de início, né? Acho que o Garré, assim, perdeu todo o espaço no Vasco, dificilmente vai jogar esse ano, na minha opinião, com a chegada aí do Matheus França, que bem fisicamente pode fazer a função do Coutinho. Me parece que o Estrela também está na frente dele. O Estrela entrou no jogo contra o Botafogo, né, na Copa do Brasil, uma decisão, quartos de final. E ele entrou com o Estrela e não entrou com o Garré, então também está no fim da fila, né? Ele, Lloyd, Jean Davi já até saiu da fila. Ele tá lá. Dá até para ver na imagem que eu mostrei aí para vocês, o Jean Davi tá lá, né? Mas também é um jogador que o Vasco não conta. Então assim, família, eu vi, até repercutir aqui com vocês, né, que o Vasco também, ele estava numa lista de jogadores que poderiam ser negociados. Mas, cara, eu não acho o Garré ruim de tudo. Eu acho realmente uma questão de adaptação, de pegar o ritmo, clima, futebol, parte física, já que está aqui nesse processo, né, de melhorar, né, o condicionamento dele, de equilíbrio muscular, né, que foi o que a matéria pontuou aqui. Agora, não sei, né, se pro ano que vem o Vasco vai ter nesse jogador ali um jogador para compor elenco, para disputar posição e tudo mais, porque eu sinceramente acho que o Diniz não vai muito com o perfil dele não gosta muito do estilo dele não, mas queria saber a opinião de vocês. Seguindo aqui a nossa resenha, vamos reagir esse corte aí do programa da ESPN, debatendo ali cada time bem rápido, né? Separei aqui o Galo, Grêmio, Santos e Vasco. Corinthians também, mas a galera, né, não tem tantas contratações, então só foi o Vitinho, e aí na visão deles, ele não mudou nada, né? Manteve ali o mesmo patamar. Internacional me parece que não contratou ninguém, e Fortaleza, eu acho que eles nem pontuaram aí, Fortaleza tá bem atrás, né, família? Fortaleza, Sport, né? O Juventude que cresceu um pouco aí, contratou até o irmão do Lucas Freitas, né, o Luan Freitas, tá jogando lá, é zagueiro também, mas separei só esses times aqui pra gente debater. Se liga só. Trouxe o Alexander, já tá jogando, por sinal, boa contratação, já tô dando meu pitaco aqui, hein? Reinier, também já jogou, chegou a fazer tabela com o Hulk. Juan Tressou de Biel, eu te pergunto, meu queridozinho, muda o patamar do Galo? Você pode cair, tô falando de jogadores, mas você tá certo, põe o Sampaoli na conta, pode pôr, é um reforço, pô, tava sem treinador. Te pergunto, muda o Atlético Mineiro de patamar ou o Atlético Mineiro fica na mesma? Não é nem a contratação. Para mim, a mudança no comando dá uma repercussão, porque o elenco do Atlético já era muito bom. Agora, eu concordo com você. Muito boa contratação, Alexander. E o Reinier é um garoto que agora tem uma nova oportunidade no Campeonato Brasileiro. É bom jogador, mas não vai ser o titular, né? Pode ganhar a posição. Então, não muda esse patamar. O Alexander, para mim, vai virar titular. O que vai mudar é se o Sampaoli encaixar esse time. Então, acho que fica na mesma. Na mesma também. Na mesma. Pra mim mudou o patamar. Esse elenco do Grêmio, porque a gente vai... Família, só para pontuar aqui, né, rapidamente a situação do Galo no Campeonato Brasileiro, né, nesse momento tem 24 pontos e tem 2 jogos para fazer, né, e eu acho que um deles é o Sport, cara. Então, assim, meio caminho andado para os 3 pontos, né. Então a gente entende que o Galo aqui já tá com 27 pontos, né, mas nesse momento tá a 2 pontos do Vasco, e o Vasco também tem um jogo a menos, né, que é o jogo contra... o Bahia, né, dentro de casa. Mas assim, eu tava secando, né, o Vitória contra o Galo, assisti boa parte do jogo, parei um pouquinho ali no segundo tempo, que aí já ia começar o jogo do Vasco também, já tava nervoso pra caramba, mas assim, time morto, cara, time morto, mas morto, tem qualidade, né, com Hulk, Scarpa, Alexander, que trabalhou com o Diniz, não sei se o Vasco de fato sondou esse jogador, Coelho, depois entra Rony, mas morto, muito cansado, assim, sem nada, cara, sem nada, impressionante. Então, realmente a chegada aí do Sampaoli, a gente fica, né, na dúvida se é um time. Claro que na teoria, assim, no papel, é um time que a gente não imagina que vai brigar para não cair, mas brigou, né, no ano passado. No ano passado, na última rodada, correu o risco de cair, né? Tinha risco de cair, no jogo contra o Atlético Paranaense. Vamos ver o Grêmio aqui. Olha lá, Arthur, pelo menos, quando passou pelo Grêmio foi ótimo. Balbuena já se machucou, já tá fora. Só voltou ano que vem. Carlos Vinícius, Marcos Rocha, o William, aquele mesmo.
Ex-Corinthians, Chelsea, E Arsenal, o Seleção Noriega. Brasileira. E o Eric Noriega. O Grêmio precisa dar uma mudadinha de patamar, porque ele tá sendo sugado ali para a zona do rebaixamento, embora o placar contra o Flamengo foi fantástico. Vai ficar na mesma ou vai mudar o patamar? Muda o patamar. Eu acho que muda. Muda. Arthur e o William mudam o patamar. Tá. A pegada do Arthur e a consciência ofensiva do William. O Carlos Vinícius também já mudou um pouquinho. já vai, segura um muda, pouco mais a muito mais bola. centroavante. Né, fisicamente. Sim. Mas eu acho que o William e o Arthur mudam. Vai mudar o Grêmio de patamar. É. Fala aí, Zinho. A situação do Grêmio era ruim, o elenco que tinha era limitadíssimo, ganhou muito mais opções, então a expectativa é que mude de patamar. Santos. Família, concordo, tá? Nesse momento o Grêmio com 25 pontos, mesmo número de jogos do Vasco, 21. Não sei qual é aqui o jogo atrasado do Grêmio, mas muda, tá? Já mudou ali, é porque eu cortei a resenha, tá? Para não ficar tão grande o vídeo, mas o Zé Elias até fala que com o Carlos Vinícius, que é um centroavante que eu sempre comentei aqui, ele já mudou, o cara consegue sustentar lá na frente, é forte fisicamente. Então, assim, o Arthur é muito bom de bola. O William, eu sei que já é um jogador mais velho, mas o Mano Menezes conseguindo equilibrar esse time, botar um cara mais para recompor e deixar ele mais solto em campo. Ah, cara, tem recursos, tem qualidade. Eu sei que a última passagem dele não foi legal aqui no Corinthians, mas o Grêmio melhorou bem, e é um adversário aqui nesse momento direto do Vasco, e infelizmente a gente não conseguiu ganhar do time horroroso do Grêmio. Santos. É tipo Cruzeiro. Isso, perfeito. William Arão, e agora o Vojvoda já chegou, já bateu um papo com ele. Vai ou não vai, meu filho? Isso de você. Parece que agora vai. Cabadeiro, Mike, Igor Vinícius, Adonis Frias, Alexis Duarte e Lautaro Dias. Esses 3 últimos agora, recentemente nessa janela. Outros antes, Igor Vinícius já chegou a atuar, foi para a reserva, Mike chegou a titular. Cabadeiro, uma hora vai, uma hora não vai. E o William Arão jogou 5 minutos contra o Flamengo. Na mesma. Na mesma? Na mesma é ruim, hein? Na mesma é ruim, na mesma é briga contra o rebaixamento. O Vojvoda é capaz, o treinador é capaz de melhorar. Porque É isso aí. Fala aí, senhor. A expectativa, porque se ficar na mesma é péssimo. Exatamente. Então, se o Arão, vamos jogar? Arão, vamos jogar? Vamos pro jogo? E com o Vojvoda no comando, Vojvoda que brilhou no Fortaleza, a minha expectativa é que mude de patamar. Mude de patamar é não cair, é permanecer e brigar por uma Sul-Americana. Perfeitamente. Então põe aí, muda o patamar. Muda de patamar? Muda. Muda de patamar. O Zime começa. Ah, garoto, muito bem. Vasco. Show de bola, família. Antes deles comentarem aí sobre o Vasco, vendo as contratações do Santos, o Santos acabou contratando 2 zagueiros, né? O argentino Adonis Frias, que eu não conheço, e o Alexis Duarte, né? Um jogador que foi até comentado aqui na época da 777. E aí eu tô vendo aqui, né, o número de gols sofridos do Santos, 31, que é o mesmo do Vasco, mas o Vasco fez 30 gols, né? O Santos, 20. Olha a diferença. Mas, cara, família, olha o que... Eu acho que vocês já repararam isso, claro, mas eu tô olhando aqui, do 8º colocado até o 20º, o Vasco tem o melhor saldo, junto com o Ceará, que é -1. O RB Bragantino tem -5, o Fluminense tem -3, o Internacional -4 na 10ª colocação. Caramba, que coisa maluca, né? E o Vasco aqui na 15ª colocação com 22 pontos. Só tá fora da zona nesse momento porque tem mais vitória do que o Vitória e melhor saldo do que o Santos. Então, assim, que loucura. Mas é isso, cara, é o que eu falo com vocês. Eu acho que é o ponto que a gente sempre comenta aqui. O Vasco não tem time pra estar aqui. Não tem time. Como é que pode esse time do Vasco, cara? Tem mais gols que... Deixa eu ver aqui o número de gols. Ó, não tem mais gols que o Mirassol. Mirassol tem 30, mas tem a mesma coisa do Botafogo, tem mais gols que o Bahia, tem mais gols que o Palmeiras. Isso é loucura, pô. Tem mais gols que São Paulo, RB, Fluminense, Inter, Ceará, Corinthians. Todo mundo. Um time ruim não faz isso, família. Entendeu? É isso que eu tô falando aqui com 22, o gênio /22, para tentar achar o equilíbrio que a gente sai dessa situação sim. Vamos lá. Pô, que não pode ficar na mesma, hein? Matheus França, Thiago Mendes, Robert Renan, Andrés Gomes e Carlos Cuesta. Se ficar na mesma é briga contra o rebaixamento. O Thiago Mendes é bom volante, o Matheus França é bom jogador. O Robert Renan, se ele for só zagueiro, ele é bom. Se ele quiser ser centroavante, já não é tanto. Ele só de zagueiro é bom. Eu acho que muda o Vasco, muda o patamar. Muda o patamar. Muda o patamar, Zé? Muda. Zinho, muda. Melhora um pouquinho esse Vasco? Mesma situação do Santos e do Grêmio. É porque já não tá bom, então tem que melhorar. Bom, se Vasco, Santos e Grêmio mudarem o patamar e os outros não, estão os 3 livres do rebaixamento. Tá aí, Deus te ouça, né? Pegando o gancho ali do apresentador que disse que mudando o patamar se livra do rebaixamento. Agora é torcer, né, para essa galera entrar no ritmo, aproveitar aí essas 2 semanas, né, basicamente. Sei que o Vasco teve aí alguns dias de folga, foi importante também o Cuesta e o Andrés Gomes
eles não, né, foram convocados, então vão aproveitar esse período aí também. Estava acompanhando lá, né, os vídeos da Vasco TV, a galera trabalhando, Andrés Gomes finalizando, o Carlos Cuesta, né, com muita força ali, né, intensidade, explosão. É isso, é torcer para que esses caras, né, possam aumentar o nível do nosso time. E aí, família, queria focar aqui com vocês em relação ao Carlos Cuesta, porque assim, eu acho que é o jogador que a gente bota mais expectativa. Não sei vocês, porque é uma função que tem um jogador ali improvisado, né, nesse momento. Pelo lado esquerdo, sim, a gente torce para que o Robert Renan possa assumir a vaga. Se o Diniz tiver esse entendimento, é porque melhora. Ele, né, vai melhorar ali em relação ao Freitas. Mas é um zagueiro de ofício da função da posição. No caso, pelo lado direito, né, a gente está nessa expectativa com esse jogador. E aí eu estava vendo essa página aqui, bem grande no Insta, Futebol Interativo BR, falando sobre o Carlos Cuesta, e eu já vou destacar também, né, a entrevista com o jornalista turco. Tá aqui, ó. Característica principal, jogo defensivo. Cuesta é um defensor que se destaca pelo físico, pela leitura das jogadas e pela capacidade de competir em diferentes cenários de marcação. Eu não peguei aqui o vídeo, mas é legal essa página aqui, se vocês quiserem seguir, tá aí o nome, porque ele coloca aqui, né, esse texto e mostra ali com lances, né? Leitura para interceptar correndo para frente. Lê bem a hora de avançar para o combate, fechando a linha de passe ou desarmando de forma limpa. Um zagueiro firme que impõe respeito sem ser imprudente, tá aí. Assim, família, deixa eu completar aqui. Leitura para defender a profundidade. Entende quando recuar para proteger a profundidade, ajustando postura e corpo para vencer atacantes na corrida. Transforma sua velocidade em vantagem defensiva. Duelo aéreo e impulsão. Apesar de baixo para um zagueiro, 1,79 m, compensa com impulsão e ótimo tempo de salto. Sustenta duelos de força e vence disputas pelo alto. Construção com a bola. Não é um construtor de elite, mas conduz bem quando tem espaço e acha a bola longa com precisão. Pode iniciar ataques diretos e inversões de jogo. E aqui, para finalizar com essa página, Cuesta pode oferecer ao Vasco aquilo que faltava: presença física, velocidade e leitura defensiva de alto nível. Ainda pode agregar um pouco, falei errado aqui, ainda pode agregar um pouco no jogo com bola, se bem estimulado por Diniz. Tá aí. Alguns detalhes aqui, né, que me chamaram a atenção, porque quando eu jogava bola, né, parei cedo, por causa do suco amarelo, eu também tinha essa leitura de antecipar. Esse é o time, tá ligado? Você olha lá pro cara que tá com a bola e no olhar, ó, e antecipa. Família. Um outro ponto aqui que me chamou a atenção, que é essa questão da profundidade, de ajustar ali o corpo. Aconteceu isso com o Freitas, né, cara? Naquele gol ali contra o Juventude. Poxa, quem joga na zaga já bateu uma peladinha aí, sabe que ele errou muito ali na leitura da jogada, só tinha aquilo pra fazer, cara. O cara, né, se movimentou pra correr nas costas dele, o cara ia tocar ali. E ele, infelizmente, não teve a leitura correta, poderia tentar interceptar aquela bola e acabou que o Vasco sofreu o segundo gol, né? Aí ficou difícil demais, já que o Vasco já tava uma nhaca braba naquela partida contra o Juventude. Mas assim, família, interessante aqui, né, as características do atleta. Agora vamos focar aqui, ó, na visão do jornalista turco. Estou mostrando aí a imagem para vocês. Agora, não sei nem falar o português direito, imagina aqui pronunciar esse nome. Mas vamos lá, ó. Se meu celular aqui ajudar, a letrinha aqui tá daquele jeito. Tá aí, ó. Perguntaram para ele: como você avalia a passagem de Carlos Cuesta pelo Galatasaray? Ele respondeu: Cuesta passou pouco tempo no Galatasaray. Mostrou que é um bom jogador, mas não conseguiu substituir a dupla ideal do Galatasaray. Davinson Sanches e Abul Kerim, eles jogam juntos há anos. Pô, esse aqui é o Davinson Sanches, é o colombiano também, que é titular lá, não sei. Quais são as características positivas do atleta? Cuesta é um jogador muito atlético e rápido, tem bom controle dos pés. Quais são as características negativas do atleta? Ele responde: ele é um pouco fraco em duelos aéreos. Às vezes também perde a concentração durante o jogo. Oh, meu Deus. E para finalizar, família, vamos lá, ó, mais uma rodada aqui de perguntas. Você acredita que Carlos Cuesta pode se consolidar no futebol brasileiro e na seleção? Acho que Cuesta pode fazer sucesso no Brasil. Ele é colombiano e conhece bem a cultura brasileira. O Campeonato Brasileiro agora é uma liga de elite e ele pode brilhar aí. Qual foi o impacto do interesse do Vasco e da contratação do zagueiro na Turquia? Havia
clubes da Rússia e da Europa interessados em Cuesta. O Vasco foi uma surpresa, mas o Vasco é um clube muito consolidado. O que a torcida vascaína pode esperar de Carlos Cuesta para a temporada de 2025? Acho que a torcida do Vasco deveria apoiá-lo. Cuesta é um jogador que precisa de carinho e apoio. Ele joga melhor quando tem o apoio da torcida. Desejo tudo de bom ao Vasco e ao Cuesta, tá aí. Assim, pegando essa resposta aqui, né, no final, eu não lembro se eu li aqui com vocês, foi do GE, mas teve um jornalista que comentou que ele teve uma falha, né, bizonha lá no Galatasaray, e desde então, né, ele não, assim, perdeu a confiança, então pode ser esse ponto aqui, né, da cobrança, não conseguiu substituir ali os zagueiros que eram referências ali no time. Mas assim, família, se você acompanhar lá na Vasco TV, né, bate muito com o que foi dito aqui, que eu li. Essa força física, velocidade, eu sei, eu brinco com vocês, Thiago, tu é carente, pô, por um lance, um tiro ali, uma explosão, tá falando que o cara, né, corre bem, é o que parece. Né? Porque eles estão falando aqui e a gente está vendo. Claro que, né, a gente tem que ver dentro de campo, mas parece ter muita força física. E agora a gente, né, fica na torcida para que ele possa performar melhor que o João Vitor, né? Essa é a ideia. Porque o João Vitor também era um zagueiro rápido, assim, com essa dificuldade do X1 ali, né, no corpo a corpo, quero dizer, até que tinha uma boa recuperação pela questão da velocidade, mas a fase dele era terrível, né? Não tô querendo aqui comparar. Já acho que ele tem mais porte físico para sustentar, trombar. Mostra ter uma boa velocidade, então ali compensa com a situação do João Vitor. E vamos ver essa situação também de sair jogando, né? Porque a página falou que ele tem ali alguma dificuldade, sabe fatiar, o passe longo, e o Diniz gosta muito, né, dessa saída. Mas assim, os lances que eu vi dele, principalmente jogando contra a Argentina, né, do Messi ali, foi na final da Copa América, não é uma parada assim, cara, mostrou ser um zagueiro de muita tranquilidade, né, muita tranquilidade. Claro que a gente tem ali uma amostra dele no futebol belga, que ele se destacou, não é lá essas coisas. Até acho que da Turquia é melhor em comparação, né, da Bélgica, e aí não teve sequência. Vamos torcer para que no futebol brasileiro ele possa nos ajudar demais. Fechou? Fui. Daqui a pouco eu tô de volta.